Sabe, essas últimas semanas, nós experimentamos de um mover sobrenatural muito lindo na Juventude Alive, tanto aqui no Alive Livre, quanto lá no Alive Up, no Alive Way. Eu tive rodando as nossas faixas etárias nas últimas semanas. Semana passada eu preguei lá nos adolescentes, hoje estou aqui. Semana retrasada eu estava aqui e eu tenho percebido que nesses últimos sábados Deus tem intensificado o mover sobrenatural dele de uma forma muito precisa e muito linda nas nossas vidas. E não é à toa que hoje você acabou de ouvir esse testemunho lindo do Paulo. E quando o Cris já mandou pra gente no grupo, falou assim: cara, tem um amigo meu, o Paulo, ele teve um testemunho, ele tem um testemunho para contar. Deus fez algo na vida dele incrível e ele quer mandar para vocês ouvirem. Estou mandando esse áudio, ouve aí. E aí eu abri o áudio do Cris, eu comecei a ouvir, eu falei assim: cara, que testemunho lindo. E já estava muito incrível ele contando que Deus curou ele do joelho, e era algo que ele gostava muito, porque o joelho dele ele usava para um esporte que ele gosta, um esporte que ele pratica, que é o beisebol. E ele contando que Deus curou aquele dia, naquela noite, numa live livre como esse, ele tomou posse da palavra profética que foi liberada, tomou posse da cura, e Deus o curou. Só que algo me chamou a atenção. Ele mandou 2 áudios, e no final do segundo áudio, ele fala assim: cara, depois que eu fui curado, depois que Jesus me tocou, depois que eu recebi aquela cura, eu me senti tão amado por Deus. E essa frase mexeu comigo. Eu me senti tão amado por Deus. E, cara, esse é o exato objetivo das experiências com Deus. Porque Efésios capítulo 1 vai dizer que nós fomos escolhidos como alvos do amor de Deus. Cara, isso aqui é fantástico. Eu não sei se você consegue entender. O Deus todo criador, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o começo, meio e fim, o Deus que criou todas as coisas que conhecemos, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, o Deus todo-poderoso nos escolheu como alvo do amor dele. Uau, isso aqui é muito forte. E por ter nos escolhido como alvo do seu amor, todas as experiências que passamos com Ele e com o povo dele nos provam e nos mostram do seu amor. Um estilo de vida sobrenatural tem um objetivo bem claro: nos fazer nos relacionar com Deus e, através do nosso relacionamento com Deus, mostrar para as pessoas à nossa volta como também se relacionar com esse Deus poderoso e criador. Olha o que Jesus ensinou aos seus discípulos quando ele fala sobre poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Você pode repetir comigo? Testemunhas. Guarda isso no teu coração, testemunhas. Alguém que relata, alguém que fala sobre, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus nos escolhe, quando Deus nos escolhe como alvo do seu amor, quando Deus escolhe manifestar o sobrenatural na nossa vida, existe um objetivo muito claro. Ele está nos chamando para o relacionamento. Ele está nos chamando para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Não é à toa que quando Ele cria o homem e a mulher, a palavra diz que na viração do dia, todos os dias, Deus se encontrava com eles. Porque Deus sempre quis ter relacionamento com os seus filhos. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus de relacionamento. E quando Ele fala que somos focos do seu amor, quando Ele fala que podemos viver o sobrenatural com Ele, existe um objetivo muito claro dentro disso. É que através desse sobrenatural, é que através desse amor que recebemos, nós possamos nos relacionar com Ele. Através do nosso relacionamento com Ele, nós possamos inspirar quem está à nossa volta também a se relacionar com Deus. Nós fomos criados, você foi criado para se relacionar com Deus de uma forma tão linda, que quem está do teu lado vai ficar com inveja desse relacionamento e vai falar: eu quero isso também. Você foi criado para viver um relacionamento de amizade com Deus tão profundo, que quem tiver à tua volta, seja os teus familiares, seja quem estuda com você, quem trabalha contigo, vão olhar e falar assim: cara, eu quero viver esse relacionamento também, eu preciso de um amigo assim. Eu preciso de um Deus desse na minha vida. Eu preciso de um relacionamento desse na minha história. A finalidade, o propósito de toda experiência sobrenatural é a transformação, é o relacionamento. Todo mundo que cruzou com Jesus um dia, na Bíblia e na história, teve a sua vida transformada através do relacionamento.
Sabe por quê? Quando nós nos relacionamos, nos encontramos com amor. E não tem como ter um encontro com amor e permanecer do mesmo jeito. Quando você se relaciona com uma pessoa, os estudos dizem que você se torna mais parecido com ela. Tanto é que alguns sociólogos dizem que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, quanto mais você também convive com Deus, quanto mais você recebe do amor de Deus, quanto mais você se sente amado por esse Deus, quanto mais você entende do amor desse Deus, mais você se torna parecido com Ele. Mais você reflete a imagem desse Deus. E é por isso que nós fomos escolhidos como foco desse amor. É por isso que Ele nos dá a oportunidade de termos experiências lindas, como você acabou de ouvir do Paulo. Essa experiência que o Paulo teve de cura, ela também está sobre a tua vida. Você pode ter experiências com Deus, você pode ter experiências com o Espírito Santo todo sábado quando você entra aqui, você pode ter experiências com o Espírito Santo no teu quarto, você pode ter experiências com o Espírito Santo lá na tua sala de aula, você pode ter experiências com o Espírito Santo de Deus lá na tua casa, mas todas essas experiências apontam para uma só coisa: o amor que Ele tem por você, e através desse amor Ele tem uma transformação para fazer na minha e na tua vida. Eu lembro, por exemplo, de Lucas capítulo 9, versículo 28 até o 45. Você não precisa abrir, nem precisa acompanhar comigo. Eu vou contar a história aqui para a gente ganhar tempo. Em Lucas capítulo 9, os discípulos, alguns deles, Pedro, Tiago e João, são convidados por Jesus para irem até um monte. E quando eles estão no monte, eles estão lá para buscar, para orar, para terem experiências com o amor de Deus. De repente eles têm uma experiência muito louca. Eles olham para Jesus, os discípulos, e eles começam a ver Jesus brilhando. Jesus, ele está resplandecente. De repente eles olham para o lado, eles enxergam 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram Moisés e Elias. Moisés e Elias eram pessoas do Velho Testamento, eram pessoas que os seus antepassados haviam conhecido. E os discípulos conheciam muito bem Moisés e Elias, porque eles liam as Escrituras, eles liam a Bíblia, eles liam aquilo que havia acontecido com o povo de Israel lá atrás, com os seus antepassados. E você precisa entender que essas 2 figuras são muito importantes para os discípulos, porque os discípulos eram judeus, e tanto Moisés quanto Elias são figuras especiais demais para o povo judeu. Por quê? Moisés foi aquele que escreveu o Pentateuco, toda a lei dos judeus, tudo que os judeus honravam e respeitavam como lei, foi escrito por Moisés. Então eles olhavam para Moisés lá então agora, aquele que eles ouviram falar desde criança, eles estão no monte, de repente, Moisés na frente deles. Falam, uau, esse é o cara da lei, é o cara que escreveu tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente segue. De repente eles olham para Elias, e quem foi Elias? Elias foi um dos maiores profetas do povo de Israel. Elias, você já ouviu muito bem sobre ele, foi aquele que enfrentou 900 e poucos falsos profetas lá no Monte Carmelo e fez chover fogo do céu com uma oração. Os discípulos olham para Moisés, olham para Elias e falam, pronto, estamos bem. A gente veio para o monte orar e olha que experiência. Olha que experiência, a gente está vendo Jesus brilhando, a gente está vendo Elias e a gente está vendo Moisés. O cara que representa os profetas e o cara que representa a lei. Pronto, é aqui que a gente quer ficar. E aí Jesus, ele começa então a ter aquela interação com eles. E aí de repente o Pedro fala assim, Jesus, está muito bom isso aqui. Isso aqui está sensacional. Nós estamos aqui com 2 pessoas, referências para nós, que já morreram há muito tempo e eu estou vendo eles. E o Senhor está brilhando. Vamos fazer o seguinte? Deixa comigo, eu vou fazer 3 tendas VIP. E aí eu vou formar 3 tendas aqui, 3 camarotes aqui. Um para o Senhor, um para o Moisés, um para o Elias. E a gente fica aqui até não querer mais. Eu não quero sair mais daqui, que experiência linda que eu estou tendo. E de repente, a Bíblia fala que uma voz irrompe do céu, e essa voz é a voz de Deus. E Deus, ele fala uma frase que é muito importante para nós nessa história. Deus fala o seguinte, olha, esse é o meu filho amado, e a ele vocês vão ouvir. Uau! Esse é o meu filho amado, e a ele vocês vão ouvir. Sabe o que esse texto está nos mostrando? Sabe o que essa história está nos mostrando? Sabe o que Deus estava ensinando para Pedro, Tiago e para João? Deus estava ensinando para Pedro, Tiago e João, falando assim, olha, a experiência que vocês tiveram foi linda mesmo.
A experiência de vocês poderem ver Moisés, poderem ver Elias, que são referências para vocês, é extraordinária. E foi eu que proporcionei isso para vocês. Mas vocês têm que focar no meu filho, e a ele vocês vão ouvir, porque nenhuma experiência no sobrenatural substitui o relacionamento com o filho. E ele está falando, olha, é muito mais importante vocês ouvirem o que o filho está falando do que ter qualquer outro tipo de experiência. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Sabe o que Deus está nos ensinando? A cura é algo extraordinário e é o próprio Deus que opera a cura. Ele operou na vida do Paulo e vai operar na tua vida nessa noite. A transformação, a libertação, as experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, as palavras proféticas são lindas e é o próprio Deus que nos dá como presentes. Mas nada disso substitui o relacionamento e a palavra do Filho. O Filho está falando a todo momento, Jesus está falando a todo momento, o Pai está falando a todo momento com você. E nada substitui os nossos ouvidos atentos ao que o Pai está nos direcionando. E aí tem muita gente que fala, mas eu não consigo ouvir. Eu não consigo entender quando é a voz de Deus. Eu não consigo entender Jesus falando. Deixa eu te falar, se eu te ligasse agora tentando passar um trote para você falando que eu sou o seu pai e eu quero falar com você, você não iria acreditar provavelmente, porque eu não conheço teu pai, eu não consigo imitar a voz dele. Mas se o teu pai te ligar agora, você reconhece. Por quê? Porque é a voz do seu pai. Pois bem, João capítulo 10 fala que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. E quanto mais nos relacionamos com esse bom pastor que é Deus e o Pai, e quanto mais entendemos que somos filhos e somos amados e somos alvos do seu amor, mais reconhecemos a voz que é inconfundível. Essa voz não se parece com nada, essa voz não se parece com ninguém, essa voz é única e inconfundível, é a voz de Deus que está falando a todo momento e Ele quer falar hoje ainda com você. Ele quer falar hoje com você. Deus fala, olha, vocês vão ouvir a voz do Filho. Esse é o meu filho. Esqueçam um pouquinho as experiências. As experiências foram presentes para vocês se sentirem amados. Eu estou mostrando essas experiências para vocês entenderem que vocês são o alvo, o foco do meu amor. Mas o foco do meu amor é para que vocês também entendam que amados vocês precisam de relacionamento, porque eu criei vocês para andarem em relacionamento comigo. É isso que Deus está nos ensinando. E aí se não bastasse isso, ele fala, então ouçam Jesus. Eles falam, entendi, eu vou ouvir Jesus. Jesus, e aí, qual é a boa? Jesus fala, não vamos fazer 3 tendas não. A experiência foi linda, vocês estão cheios do Espírito Santo, mas vamos descer, porque tem pessoas precisando lá no vale. Então eles descem do monte e vão para o vale. E a primeira coisa que eles encontram no vale são pessoas precisando de libertação. E aqueles discípulos e Jesus são usados para libertar uma multidão que estava possessa por demônios. Por quê? Quando somos alvos do amor de Deus, entendemos que o foco do amor dele nos leva para o relacionamento. Nós entendemos que as experiências que apontam para o amor não são somente para nós mesmos, mas é para que através daquilo que nós vivemos com ele, nós possamos ir para o vale e levar desse amor e desse relacionamento a todo mundo que está à nossa volta. Sabe, veja Atos 2. Atos capítulo 2, você conhece muito bem esse texto. É a descida do Espírito Santo. É Pentecostes, é o dia de Pentecostes. Diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa que estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Uau, incrível. O que é isso aqui? Experiência. Repete comigo, experiência. Agora, olha o resultado da experiência. Eles estão trancados. Jesus chega para ele e fala assim, olha, vocês vão ficar trancados, vocês vão ficar buscando, porque vocês serão revestidos do alto de poder, o Espírito Santo virá sobre vocês, vocês terão uma experiência. E aí finalmente essa experiência vem, qual é a primeira coisa que eles fazem? A primeira coisa que os discípulos fazem, eles estavam trancados, eles destrancam a porta, e daquele amor que eles receberam, eles começam a manifestar. E olha o resultado. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. O resultado da experiência de Pentecostes foram 3.000 vidas entendendo o amor de Jesus e passando a se relacionar com ele.
toda a experiência que Jesus tem dado para nós aqui no Alive Livre, todas as curas que Jesus tem dado aqui, que são incríveis, elas estão apontando que somos amados por Ele e precisamos levar desse amor para todas as pessoas que precisam aqui em Araçatuba. Nós precisamos levar desse amor para as nossas faculdades, nós precisamos levar desse amor para as nossas casas, nós precisamos levar desse amor para os nossos trabalhos. Eu gosto muito de estudar avivamentos, momentos na história onde Deus tocou um povo de uma maneira sobrenatural. E essa semana eu lembrei de 2 avivamentos muito importantes. Um que aconteceu no país de Gales, há muitos séculos atrás, e outro em algumas das ilhas do Havaí. E eu gostaria de compartilhar alguns relatos com você desses avivamentos. Ouça, eu vou ler para você alguns trechos de relatos desses avivamentos. Dizem que no país de Gales, alguns séculos atrás, aconteceu algo incrível. Os incrédulos se convertiam, os beberrões e jogadores de azar profissionais eram salvos, e milhares voltavam a ser cidadãos respeitáveis. Confissões de pecados horrendos se faziam ouvir por toda parte, dívidas antigas eram saudadas, os teatros foram obrigados a fechar as portas por falta de espectadores, e as mulas das minas de carvão se recusavam a trabalhar. Tão desacostumadas estavam com o tratamento humano delicado. Em 5 semanas, 20.000 pessoas se uniram às igrejas. Uau! Vou ler outro relato para você, acompanha comigo. Nas ilhas do Havaí, em 1837, os auditórios de Koa passaram a ser quase a população inteira. Estavam ministrando para 15.000 pessoas, sendo-lhe impossível atender a todos. As pessoas vinham até eles e estabeleceu-se ali uma igreja ao ar livre que durou 2 anos. Não havia uma única hora, ou dia, ou noite, em que houvesse um culto a quem não comparecesse de 2.000 a 6.000 pessoas, convocadas ao toque de um sino. Contendas foram solucionadas, bêbados foram recuperados, adúlteros se arrependeram, homicidas confessaram seus crimes e se converteram, tendo sido perdoados. Ladrões devolveram o que haviam furtado. Muitas pessoas abandonaram seus pecados de uma vida inteira. E em um ano, 5.244 pessoas se uniram à igreja. Sabe, são relatos incríveis de avivamentos que aconteceram ao redor da história. Mas sabe o que me interessa e que me impressiona nesses relatos? É que todos falam de pessoas se arrependendo de verdade. É que todos falam de pessoas que tinham uma vida assim. E quando Jesus toca aquelas pessoas, ela tem uma vida totalmente diferente. Porque como eu comecei falando, quando Jesus entra na vida de alguém, quando alguém tem um encontro com Jesus, não tem como essa pessoa continuar do mesmo jeito. Não tem como a pessoa continuar da mesma forma. Não existe arrependimento sem mudança. A transformação completa aponta para o arrependimento. E o arrependimento é o foco, é o propósito final da experiência. Porque quando alguém entende o amor de Deus por ela não continua da mesma forma. Eu quero dizer para você nessa noite que se o evangelho chega em algum lugar, em alguma pessoa, e aquela pessoa e aquele lugar não é transformado, não é evangelho que chegou, é qualquer outra coisa menos evangelho. Porque onde o evangelho chega aponta para a mudança. Não há como ser alcançado pelo amor de Deus que eu estou falando aqui. Eu estou pregando para você sobre o amor de Deus. Mas não há como ser encontrado pelo amor de Deus e permanecer da mesma forma. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que fomos até Ele, Ele nos atraiu. O amor dele nos amou primeiro, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Foi uma graça que nos alcançou. E quando a graça de Deus nos alcança, ela nos leva a viver de um modo que agrade o coração dele. A igreja primitiva em Atos, após ter essa experiência de 3.000 pessoas se convertendo, dia a dia ela vai tendo mais experiências repetidas como essa. Atos 2:41, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Atos 11:21, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu. Atos 11:24, e muita gente se uniu. Atos 14:1, e falaram de tal modo que creu grande multidão. Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho de toda a história, entendeu o propósito das experiências que ele viveu. Paulo teve uma experiência sobrenatural, quando ele estava indo a caminho de Damasco.
Damasco era uma cidade, ele estava indo até essa cidade porque Paulo era perseguidor da igreja. Paulo perseguia cristãos, Paulo matava cristãos. E quando ele está indo para esse lugar, para essa cidade que é Damasco, ele vê uma luz forte. E quando ele tem essa experiência com essa luz forte, ele fica cego por alguns dias. Então um rapaz chamado Ananias é levado até ele para orar por Paulo. E quando o cara ora por ele, a vista de Paulo volta e Paulo tem uma experiência. Mas quando Paulo tem uma experiência, ele entende que Deus amava ele demais. Ele deixa de ser perseguidor para se tornar o maior pregador de todos os tempos da igreja. Porque não tem como alguém se encontrar com o amor de Deus e permanecer da mesma forma. Olha o que esse Paulo diz em Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Não fazia sentido para Paulo continuar do mesmo jeito. Não fazia sentido para Paulo não agora ser alguém que testemunhava, ou seja, falava sobre esse amor que o alcançou. Engraçado que ele fala sobre o evangelho da graça. Isso aqui é muito importante para nós. Porque graça aponta para um favor que nós não merecemos. Sabe o que eu e você fizemos para ser foco do amor de Deus? Nada. Não nos custou nada chegar até Jesus. Mas a gente tem uma mania também de acreditar numa graça barata. E muitos estão pregando uma graça barata por aí. Mas a gente tem que lembrar que tudo que é de graça para nós custou algo para alguém. E se a graça foi de graça para nós, não merecemos nada e não pagamos nada, alguém pagou tudo o que tinha, e esse alguém foi Jesus. Jesus deu tudo o que ele tinha para que eu e você fôssemos alvo do amor de Deus. Quando começamos então a cair num caminho de graça barata, a gente começa a achar, então eu faço o que eu quiser, eu vivo a vida que eu quiser, eu faço o que eu bem entender, do jeito que eu bem entender, porque Deus me ama, então estou bem na fita. Mas não é assim, porque a gente entende que a graça não é barata. Ela é de graça para nós, mas ela custou tudo para Jesus. E quando a gente carrega conosco algo que é caro, algo que tem um alto preço, foi pago um alto preço para a nossa salvação. Foi pago um alto preço para que fôssemos alvo do amor de Deus. E quando a gente carrega algo que custou caro, exige de nós responsabilidade e zelo. Se eu pegar na tua mão agora e eu te entregar uma quantia alta de dinheiro, se eu pegar, talvez aqui, o celular mais caro da atualidade e colocar na tua mão. Se eu pegar um computador mais caro da atualidade e colocar na tua mão. Se eu pegar o carro mais caro que tem e der para você. Exige de você responsabilidade. Você não pagou nada por esse carro, por esse celular, por esse bem. Mas quem te deu, pagou. Então você vai tratar com zelo e responsabilidade. Por isso que quando somos alvos do amor de Deus, nós entendemos que nós devemos agir e viver com responsabilidade. Porque se Deus pagou um preço alto, se o Pai pagou um preço alto para nos dar esse amor, para nos dar desta graça, agora a gente tem que viver de maneira responsável para honrar essa graça e essa salvação que nós recebemos. Essa moda de pregar o evangelho de qualquer jeito, de qualquer forma, não é o evangelho da graça. Não é o evangelho de Jesus. Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. Você recebe essa palavra? Você não precisa fazer nada, Jesus já fez tudo. Mas Jesus já fazer tudo não anula o fato de que agora, quando eu creio nele, eu preciso viver de um modo que o agrade em constante transformação. O caminho das experiências sobrenaturais, da cura, da palavra profética, tudo que estamos vivendo aponta para o amor. E esse amor me constrange e me leva a entender que sou filho. E como filho eu preciso agradar o coração do Pai. Efésios 5, 8 e 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se somos filhos, quem é filho aqui? Se você é filho, o filho tem uma postura de filho. Se você é amado, o amado tem uma postura de amado. Jesus quer continuar movendo o sobrenatural entre nós. Porque tudo que Jesus faz na nossa vida, porque tudo que Jesus faz nas nossas reuniões aqui coletivas, tudo aponta para o amor. Amor esse que nós recebemos de graça. Amor que foi por meio da graça. Mas essa mesma graça que nos capacita a uma transformação diária. Ei,
esse amor que nos persegue, que você cantou, nós estamos cantando desde o início do culto. Esse amor que não nos deixa ir. Esse amor que mesmo quando nós estamos meio distantes, Ele bate a nossa porta e fala: ei filho, lembra do que a gente viveu junto? Teu lugar não é aí, teu lugar é aqui do meu lado. É esse amor que aponta para uma transformação completa. É esse amor que nos aponta para uma vida de relacionamento, intimidade e santidade. Eu creio, como eu disse há 2 semanas atrás aqui no A Live Livre, que Deus, por um tempo de muito tempo, de ver curas, ver transformação, ver palavras proféticas, vocês estão começando a ver isso de novo, vocês estão começando a fluir nisso de novo. O Senhor vai nos levar nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, a manifestar do poder através do sobrenatural de Deus. Mas a gente não pode esquecer que todo sobrenatural aponta para o amor, porque eu e você fomos escolhidos como alvos do amor de Deus. Você pode colocar a mão no teu coração e falar assim: eu fui escolhido. Pode falar mais forte, com convicção, porque isso é verdade, é uma verdade que você vai declarar a teu respeito. Fala: eu fui escolhido como alvo do amor de Deus. Fala: eu fui escolhido como alvo do amor de Deus. Sabe, é esse amor que exige de nós responsabilidade de uma vida inteiramente dedicada a Ele. Sabe por quê? Quando eu entendo que eu sou alvo do amor de Deus, se a palavra dele fala que eu posso, eu posso. Se a palavra dele fala que eu não posso, eu não posso. Se a palavra dele fala para eu avançar, eu avanço. Se a palavra dele fala para eu parar, eu paro. Porque quando eu sou alvo do amor dele, eu escolho ficar com o que ele diz que é melhor para mim. Porque aquilo que Jesus fala que não é bom para mim, não é um ato de proibição. Os muros que Deus coloca à minha volta são proteção. Esse amor te persegue e ele aponta para aquilo que você deve largar, para aquilo que você deve deixar. Não porque ele não gosta de você, mas porque ele te ama muito e não quer ver você se machucar. Hoje ainda ele quer te tocar. Hoje ainda ele quer que você experimente desse amor.